Eu sou o Robson, gestor nacional do projeto da reforma tributária pelo CERF. E aí eu venho trazer para vocês aqui como é que está o estado da arte da nossa solução, da plataforma, como que já evoluímos em relação a essa questão. Foi até interessante, né, aliás, de você comentar. Nosso desafio começou em outubro de 2023 e a única certeza que a gente tinha naquela época é que tudo ia mudar, né? Porque a legislação estava em concepção, o projeto só foi do lei em dezembro de 2024 e a gente precisava construir solução, porque o prazo a gente já sabia qual era, 1º de janeiro de 2026. Então a gente tinha que andar, tinha que errar o mais rápido possível, no princípio da inovação, para fazer e refazer software, para chegar ao caminho mais correto e estar no estado que a gente está hoje, com as entregas sendo realizadas. Vamos lá. Então, a solução é para a CBS e para o imposto seletivo. É a contribuição sobre bens e serviços federal e o imposto seletivo, que é o imposto do pecado, que vai consumir lá, cobrar mais caro a nossa cerveja do dia a dia, né? É um ambiente de alta disponibilidade, de escalabilidade, para suportar esse volume de transações comerciais de todo o Brasil. Isso aqui já é chovendo molhado, que o API já mostrou muito bem aqui mais cedo, a conversão aí dos impostos atuais para o IVA. E, enfim, a gente destaca o período de transição. Esse slide está com um defeitinho, mas ele estava melhor aí, tá? 2026, primeiro recado que é importante dar para vocês. 2026 é um ano de teste, não tem arrecadação. A única questão que os empresários, os municípios, os contribuintes em geral precisam fazer é destacar no documento fiscal as informações de IBS e CBS. E aí, utilizar os sistemas, tanto do Comitê Gestor quanto do CEF Receita Federal, para poder entender didaticamente como que a coisa vai acontecer, como que a gente vai implementar o IVA dual e como que a gente vai garantir o principal objetivo dessa implementação da reforma tributária, que é o princípio da não cumulatividade. A partir de 27, 100% do CBS já vai estar sendo tributado usando a nossa plataforma. E os estados e municípios têm uma transição um pouco mais longa, que vai até 33. Muito bem. Nossa, está bem ruim esse slide aí. Aqui a ideia era mostrar a cumulatividade, mas vou explicar sem o desenho. Isso que aconteceu na transferência de arquivo para cá, aconteceu alguma coisa com as imagens. O que acontece? A ideia principal da reforma é a gente ter um conta corrente onde você, contribuinte, consiga ter em tempo real, mais próximo do tempo real, a sua situação tributária com o seu órgão tributário. Então, basicamente é o seguinte, cada operação tributária que a gente trabalhar ou inspecionar, seja uma venda, uma prestação de serviço, uma venda para consumidor final, isso vai entrar na plataforma e vai ser tratado e processado, com o objetivo de apurar créditos e débitos. Então, dentro de uma cadeia produtiva, se você compra um produto, você vai adquirir um possível crédito, e se você vende um produto, um débito. Por que a gente fala possível crédito? O crédito só vai ser válido, diferente do que é hoje, né? Não vai bastar mais emitir um documento fiscal para ganhar crédito. O crédito só vai ser ganho se efetivamente aquele débito daquela nota foi efetivamente pago. Então, todo esse controle vai ser feito na plataforma da reforma tributária. Muito bem. Deixa eu ir para o meu desenho principal aqui, que está tudo ruinzinho aqui. A solução da reforma tributária, a gente teve uma grande preocupação de colocar dentro da nuvem soberana de governo. O que significa isso? O CEF fez um investimento grande no ano passado, buscando ter uma soberania em relação aos dados que vão ser tratados e processados dentro da reforma tributária. Então, a gente adquiriu appliances, softwares e hardware, para colocar em nosso centro de dados esse equipamento e ter todo o controle de gestão e administração em cima desse processamento dentro do ambiente do CEF. Então, nos atuais 2 centros de dados, Brasília e São Paulo, estão sendo equipados com equipamentos que provêm uma nuvem privada, nuvem soberana de governo, sem conexão externa, ou seja, não tem acesso através de outros centros de dados e roda estritamente em território nacional.
toda essa infraestrutura vai ser usada prioritariamente para a reforma tributária. Tá? Muito bem. Deixa eu ver se eu pego aqui. Está muito ruim os desenhos, não sei se para você está bom, tá, gente? Vou tentar explicar um pouquinho, que está bem ruimzinho. O que a gente lançou agora, em 7 de julho de 2025? Tem um portal contendo já a apuração assistida. Então, as empresas estão sendo convidadas, a Receita convidou 66 empresas, as quais 50 aceitaram o convite e já estão utilizando o produto, o software, a plataforma desde 7/7. Nessa semana, através de indicação de novas associações, o caminho está sendo esse, tá? As associações indicam empresas para a Receita. Em média, cada associação tem indicado 20 empresas. E a Receita convida essas empresas a participarem do projeto piloto. Nessa semana, serão convidadas mais 180 empresas. O que elas fazem no portal? Inclusive, é interessante para você entender o que tem lá. Existe no YouTube uma TV, @Receita Federal, que tem a gravação de todas as lives que fizemos, 5 lives que a gente fez para essas 50 empresas, explicando toda a reforma tributária. É um conteúdo interessante para vocês assistirem depois, para entender detalhadamente, ou seja, mesmo não estando no piloto, você conseguirá ver as telas, conseguirá entender como é que vai funcionar o princípio básico de entrada da informação, do seu processamento e da manutenção do conta corrente tributário, que é do IVA, certo? Esse portal ele é acessado via GovBR. Então, basicamente, a diferença grande é essa. Hoje, muitos contadores ficam com o certificado digital de proprietários de empresas para poder fazer suas obrigações lá no ECAC. Alguns utilizam a procuração, mas nem todos. Na reforma tributária, o acesso vai ser exclusivo pessoa física. Então, a empresa não acessa o portal. Quem acessa é o representante daquela empresa, seja ele o proprietário ou seja um procurador. Então, para usar o portal, necessariamente, se é um empregado da empresa ou um prestador de serviço, ele precisará ter uma procuração eletrônica. O mesmo portal vai ser acessível tanto pelo Comitê Gestor, quanto pela Receita Federal, contribuintes e administrações tributárias em geral e até a própria pessoa física. Ali, eu como contribuinte, por exemplo, ao acessar o portal, eu vou ver a minha situação tributária em relação ao CBS e ao próprio IBS. Apesar do IBS estar sendo construído em outra plataforma, a ideia é que o mesmo portal tenha o mesmo login e vai te direcionar, de acordo com a consulta que você fizer, ao centro de dados que vai responder aquela informação. Se você consultar CBS, quem vai responder é o ambiente computacional do SERP. Se você consultar IBS, quem vai responder é o ambiente computacional do Comitê Gestor. Mas o login via GovBR é o mesmo. Eu sou um cidadão do CAD único. A partir de agora, com a reforma, parte do valor que ele comprar, dos impostos que ele pagar, vão ser devolvidos com cashback. Já está pronto esse módulo, tá? E já vai entrar em produção já em 2026. E, por exemplo, a partir de 2026, o cidadão vai poder entrar e falar assim, opa, ele é do CAD único, ele vai saber todas as operações comerciais que ele participou e vai ter uma previsibilidade em relação ao quanto que ele vai receber de cashback e qual data. Tá? Da mesma forma, todos os empresários poderão acompanhar o seu conta corrente on time, mesmo que o período de apuração não tenha sido fechado, e saber quanto que efetivamente ele está, naquele momento, ou credor ou devedor em relação à tributação. E tomar suas atitudes e controlar o seu fluxo de caixa. Muito bem. Para facilitar um pouco mais, a gente criou também uma calculadora tributária. Já está disponível também no mesmo portal, e essa está disponível para todos vocês. Se vocês quiserem entrar hoje lá no piloto, cbs.gov.br, ele vai ter acesso à calculadora tributária. Qual que é o objetivo dela? Hoje, a legislação é muito complexa, né? As pessoas, inclusive, têm falado muito num apelido do manicômio tributário, que é o sistema tributário brasileiro atual. E a intenção é trazer simplificação, ou seja, a gente trabalhando com motor de regras e com a calculadora que dá mais previsibilidade para vocês. Ou seja, todas as regras tributárias, todas as questões que permitam a vocês saberem em que enquadramento tributário que a sua operação comercial
terá vão estar já inseridas nessa calculadora. Ela está disponível online, nesse endereço, aberto, não precisa de login. E ela será também possível de ser baixada e integrada aos ERPs. Qual é a vantagem disso? Quando você emitir um documento fiscal, calculando aquela operação baseada na calculadora tributária, o seu documento fiscal sairá com um cálculo de tributo bem próximo, se não 100%, 99,9% aderente ao que a gente vai calcular na nossa plataforma. Então, a ideia é te dizer exatamente qual é a regra do jogo, o que é que o fisco vai usar para fazer o cálculo, e você sabe exatamente qual que é a previsão de cálculo específico daquela sua transação comercial. Então, basta entrar na calculadora, informar o número da mercadoria, de origem, qual é a origem, qual é o destino, qual é a sua base de cálculo, que ela te informa, com base no seu cadastro de pessoa jurídica, qual que é o cálculo do tributo que vai ser realizado. Muito bem. Como que a gente está construindo tudo isso? A gente está criando o que a gente chama de apuração assistida. São vários módulos, né, que chegam no nosso sistema. Imagina, nós estamos esperando 70 bilhões de transações comerciais. Significa o seguinte, você vendeu um sapato, comprou um veículo, comprou ou importou alguma coisa, isso tem um documento fiscal. Esse documento fiscal chega para a plataforma do RTC e ele é tratado pela nossa plataforma. De que forma? Existe documento de CTE, NFE, NFCE, vários tipos de documentos. Como que a gente resolveu essa complexidade? A gente criou o registro de operação comercial que a gente batizou carinhosamente de ROC. Qual a função dele? É criar um documento digital na plataforma que ele tira toda essa complexidade de diversos layouts e a plataforma trabalha com um layout só. Então, a gente espera que 70 bilhões de documentos vão chegar e vão virar ROC. Depois, a gente faz um enriquecimento cadastral, ou seja, complementar informações de cadastros para poder saber efetivamente qual é o enquadramento tributário. Em seguida, a gente utiliza um motor de regras, que são regras previamente cadastradas pelos auditores fiscais, dizendo qual que é a regra do jogo. Ele leu a legislação toda e falou, para essa operação de sapato, a regra tributária para esse regime comercial é tantos por cento. Em cima dessas informações que são previamente cadastradas na plataforma, é que é feito em seguida, através da calculadora, o cálculo tributário. Então, é basicamente esse fluxo de informação que acontece até chegar na apuração assistida. E a apuração assistida vai fazer o quê? Ela vai saber, opa, tem 2 CNPJs envolvidos aqui, um que comprou e o que vendeu. E ela, naturalmente, vai criar um conta corrente tributário. Basicamente, como se fosse uma conta bancária. Se eu vendo, eu recebo lá na minha conta bancária um débito tributário, que vai ficar em aberto inicialmente, e por enquanto a gente não tem o split payment, né? E se eu compro, eu tenho um possível crédito, que por enquanto ele fica como não apropriado. Ele só vai ser disponível para ser apropriado quando quem vendeu pagar o tributo. É basicamente esse o conceito, e vocês vão acompanhando o seu saldo no dia a dia. Tá? Da mesma forma, o comitê gestor também terá uma conta corrente para o IBS, bem similar. É importante destacar que as 14 frentes de trabalho que nós temos, que a Ariadne citou, todas elas têm módulos semelhantes, feitos no governo federal, pelo SERPA, e também feito no comitê gestor, pelas empresas que prestam serviço para o comitê gestor. Então, é basicamente muito bem alinhado e sincronizado entre as duas partes, e a gente tem reuniões periódicas semanais. Muito bem. E aí, o que a gente está construindo? Essa visão arquitetural. Do lado esquerdo aqui tem uma emissão de documento fiscal. O documento fiscal chega para a nossa plataforma, transforma-se em ROC, e esses módulos todos aí começam a entrar em execução. Tem os enriquecimentos cadastrais, eu faço o tratamento e enquadramento tributário, é feito o cálculo específico daquela operação. Antes de chegar na apuração assistida, é importante constar uma outra questão importante, que é o split payment. Né? Ano que vem não tem arrecadação. Então, o split só vai entrar em 27, a princípio. É o que está sendo discutido. Tá? Ele vai ser opcional e somente B2B, inicialmente. A ideia do Bernard Pi e a equipe que tem participado das discussões conosco, e conduzido as discussões, na verdade, é uma entrada gradativa do split payment. Agora vamos pensar o seguinte, estou numa cadeia produtiva, eu hoje compro R$1 milhão de raço,
na minha cadeia produtiva. Se considerar o que está sendo falado aí, que a tarifa vai ser de 28%, R$ 280 mil desse valor é imposto. No modelo atual, você compra e quem está encarregado de pagar esse imposto é quem vendeu. Quando ele vai pagar? Quando vencer ou quando ele puder pagar. Então, quanto mais ele demorar a pagar, mais tempo você fica sem crédito. E agora, nesse modelo tributário, o crédito é a chave do negócio. Porque quanto mais você tiver crédito apropriado, menos você vai desembolsar na continuidade da cadeia, na sua venda. Então, é muito importante que isso seja pago o mais rápido possível. E de que maneira pode ser feito esse pagamento? Quem vendeu pagar imediatamente, ou parcial ou integral, ou você pode usar o mecanismo do pagamento pelo adquirente. Então, por exemplo, eu sou comprador do aço de R$ 1 milhão. O mesmo milhão, tá? Se eu faço uma negociação com o meu fornecedor e falo assim, fornecedor, a partir de agora, eu pago o tributo para você. E eu vou te pagar só o líquido daquela transação. Então, quem me vendeu vai receber 720 mil, e quem vai pagar o tributo em nome daquela operação é quem está comprando. O mesmo desembolso. Só que ao fazermos isso, com pagamento pelo adquirente, o que acontece com o crédito de quem está comprando? Ele automaticamente está habilitado. Se daqui a pouco ele vender aquele aço beneficiado por R$ 1,5 milhão, ele vai pagar o tributo somente em cima dos 500 mil, que é a diferença. O restante ele já apropriou de crédito. Então, basicamente, é um dos mecanismos. A outro mecanismo é o split payment, que fará isso naturalmente. Vendeu por split, entrou no sistema bancário, ele já vai fazer o corte, como a PIS explicou hoje pela manhã, parte para o Comitê Gestor e Receita e parte para quem vendeu. Bom, além disso, temos os módulos aí do cashback, que eu já citei um pouquinho. Tem as transferências e devoluções. A Pi falou isso um pouquinho hoje mais cedo também. Imagina um split, como ele explicou ali, B2B, onde foi feito um pagamento de split, vamos supor que esse 280 mil foi splitado. Só que quando chegou esse dinheiro na plataforma, a gente identificou que aquela empresa que pagou os 280, ele tinha um crédito de 150. O que vai acontecer naquele dia? Ou em até 24 horas, como bem disse a Pi? O governo vai devolver financeiramente esse crédito que estava lá e não foi considerado no split. Então, ele vai receber um PIX de 150 mil automaticamente, sem pedir. É mais ou menos assim que a gente está idealizando os negócios. Você vai ver como é que a coisa mudou, né? Antes, você não tinha previsibilidade de tributação, agora tem a calculadora. Antes, você precisava de dinheiro do governo, tinha que pedir, agora você recebe sem pedir. Então, é a revolução que a reforma tributária vai trazer para a vida do empresário, maior transparência e rastreabilidade, tá? E aí, infelizmente, está ruim também, os slides, mas assim, é mostrar que a gente começou lá em 2024, fizemos 8 entregas de software já. Mesmo com o software, a legislação ainda sendo idealizada, já temos todo o projeto principal, que a gente chama de mínimo produto viável, pronto, e estamos preparando para entrar em 2026 com a solução completa aí do CBS. Um recado importante para os municípios que a gente traz aqui, né, que é a importância de aderir ao padrão nacional da nota fiscal de serviço. Ela será a base para poder alimentar a reforma tributária. E os números atuais são esses aí, pessoal. Dos 5.500 municípios, apenas 1.200 e pouco já aderiu. E desses, somente 469 municípios estão rigorosamente em dia, vamos dizer assim, estão ativos, prontos para virar 2026. Então, é muito importante que vocês procurem o delegado da Receita Federal mais próxima de sua cidade, fala que vocês gostariam de aderir ao padrão nacional, porque isso é lei, tá? Ele é válido já a partir de 1º de janeiro, ele é gratuito, existe um site da Nota Fiscal de Serviço, existe um app da Nota Fiscal de Serviço e existem APIs da Nota Fiscal de Serviço. Então, façam isso e sigam a adesão através do site nfse.gov.br. A gente está criando novas tributações. Uma pergunta muito interessante aí que acontece nas palestras que a gente vai é o fato de... E os novos fatos geradores, né? Aluguel de carro, plano de saúde, os joguinhos de azar do tigrinho, né? Os concursos prognósticos, tudo isso aí vai ser tributado. Só que ainda não existe o documento fiscal. Transações bancárias e etc. A gente está construindo novos documentos fiscais para esses segmentos.
Na prática, significa o seguinte: quando o documento fiscal estiver pronto, vocês serão prontamente avisados e terão uma nota técnica específica orientando a como fazer essa formalização dessas operações e cumprir essas obrigações. Até lá, segue a vida como é hoje. E lembrando que em 2026 não tem arrecadação. Então, o piloto não é só este ano, né? Ano que vem todo é um ano de teste e de regulação dos sistemas. É isso aí, pessoal. Para encerrar, só falar um pouquinho aqui que o CNPJ, o cadastro de imóveis e o cadastro de CPF, por legislação, já recebi meu xizinho aqui também, está sendo compartilhado com estados e municípios. Isso é uma inovação bem interessante, tá? É você ter o cadastro integrado, único, para todos os entes federados. A gente tem trabalhado nisso, tenho reunião aí com o Comitê Gestor Técnico dos estados e municípios, justamente para a gente definir esse processo de integração e toda essa arquitetura e essa troca de informações instantânea para a gente garantir que todos estejam tocando a mesma informação cadastral provida por vocês. Beleza? Era basicamente isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado.